Vai! Mas só que ainda não. Boa noite, meu povo. Cadê o povo do Facebook? É aonde? Povo do Facebook, galera do Instagram. Tem 3. Vamos chegando que o velhinho fala baixo. Deixa eu abrir aqui minha mala, ver o que é que tem de recordação. Ah! Ô, Chiquinho. Olha, Chiquinho é seu Chiquinho. O povo tá entrando. Então, E gente, vamos entrando que eu quero conversar. A tua minha calçada. Dá um cafezinho que a comadre Marina trouxe. Você já aceita um café? Quem quer café aí, Carol? Ninguém, só o nego do retiro. Vamos fazer cena ao vivo. Eu marquei minha vozinha. Ô, tia Luza. Ó, como eu não tô só na calçada, tá vendo? Se a minha calçada falasse, tia Luza estaria do lado. Vamos, meu povo. Mas aqui vai ser ruim pra eu enxergar, tem que botar uma lamparina. Ai, tá meu cachimbo aqui. Chega, vai cair assim. Olha que cachimbo horroroso. O Murilo tá pelo Facebook, ele disse que vai chorar. Ei, Borges. Deixa eu botar aqui a perninha. Deixa eu passar aqui a multidão que tá passando. A família do Neném Mulata todinha. Eu só venho quando tu terminar. Pode vir, Sandra. Não, quando tu terminar eu venho. Pode fazer a vontade. Vamos, meu povo, entrar. Tá rindo de quê, Mi? É feio dos mais velhos. Só passando o povo aqui pras calçadas. Vão tudo comer nas calçadas. Minha gente, o velho tá calado porque velho tem que poupar a voz, né? Pra poder falar. O que vocês estão achando do meu figurino? Ó, minha chinela. Tá? Tem muita gente aí. Tem meninos. Aqui tem 8 pessoas. a gente joga uma lanterna no apresentador. Tamo Joga aí pelo menos um flash. Melhorou, meu povo? Melhorou, minha gente? Que hoje deu pra luz queimar. Hoje a luz queimou. Ó, tinha 3 luzes acesas aqui no poste e queimou. É assim mesmo. Já tem muita gente aí, o pessoal, pra nós conversar, porque eu não posso sentar na calçada e conversar só, né? Tem 8 aqui. Aqui tem 6. Vamos entrando. Hoje o nosso tema é se a minha calçada falasse. Né? Assim, um tempo vivido, né? Porque ser velho, dependendo da forma que você fala, você tem preconceito, mas assim, a velhice pra mim é uma experiência, né? Algo que você realmente viveu. A gente precisa ter esse olhar para o idoso e ver a importância que ele tem nas nossas vidas, né? A velhice tem história, né? O novo tem o início. E assim caminhamos aqui na terrinha das tradições de Itaguá. Hoje o velho tá enxergando ruim, que o óculos tá vencido, viu? Não é marketing, né? Que tá vencido mesmo. Deixa eu ver aqui o que é que nós vamos contar pra vocês. Primeiro eu vou me apresentar aqui, né? Eu sou o João Leandro, aqui do Itaguá. Tem o meu Instagram do Fala João, que vocês já me acompanham.
mas hoje eu represento todos os amigos que já se foram um dia e os que estão presentes aqui, pessoal mais idoso, né? Então eu estou representando eles, a galera aí que está no Instagram, está no Facebook, que já sentou na calçada aqui do Itaguá um dia, venham nesse momento sentir assim a emoção e essa vivência do que é a importância da nossa calçada aqui no nosso lugar. Para você ver uma coisa tão singela, tão simples, mas que tem um significado muito grande, né? Que é sentar na calçada. Então vamos lá, né? A discussão desse tema, ele veio de muitas sugestões de temas junto da assessoria e a gente chegou a essa conclusão, né, de falar sobre se a minha calçada falasse, coisa que é cultural aqui do nosso lugar. E as pessoas têm hábito aqui, né, por ser um lugar pequeno e histórico, né, o Itaguá tem mais de 300 anos aproximadamente, diz a história e é fato. Agora nós vamos para a primeira calçada. Nessa primeira calçada, elas e eles que se reúnem, mulheres e homens, têm o costume de tirar o velho cochilo. Aí aqui no Nordeste a gente assiste muito o Rio de Janeiro, infelizmente, né? Globo passa novela, enfim. Eu digo infelizmente porque seria ideal que se a gente pudesse ter mais vivências da nossa cultura, mas nem todo mundo tem aquelas antenas que traz a realidade do Nordeste. Enfim, nós gostamos das novelas da Globo. E aí eles se reúnem bastante, eles se reúnem para assistir as novelas, para desbuiar o milho, para jogar a conversa fora. E a gente joga a conversa fora, a gente fuxica, é um fuxique saudável, um fuxique dá confusão. Lugar pequeno tem esse, o fuxique até aqui é cultural. Então assim, nós vamos para a casa de uma grande mulher, uma pessoa ícone aqui do nosso lugar, Miúda do Bastião. Quem nunca conheceu a Miúda não conhece a rua aqui, Raimundo Inácio, não. Então assim, vamos pra rua, pra casa dela. Agora, nesse momento, vocês estão com a Miúda. Tá sentada a Miúda. Inclusive, ela tá na calçada nesse momento, né? Lá senta a Bahia, senta a Miúda, senta a Alice, senta o João Laírto, senta todo mundo que por lá passar. Ela tem um carinho enorme e tá recebendo as pessoas para poder conversar. Mas conversa vai e conversa vem. Ó. Só a Bahia roncando, gente. E elas teimam, viu? Elas dizem bem assim, eu não tava dormindo não, quem foi que disse? Então assim, lá se gera muita conversa, elas voltam no tempo, falam dos forróis que elas participavam, falam do carnaval, falam do tempo da mocidade, onde elas davam volta no comércio, né? Aqui no comércio público aqui que eu tô de frente para ele, comércio público aqui do Itaguá. Lá se comenta sobre estudo também, porque elas prezam muito que a gente continue estudando, que a gente tenha respeito pelo outro. Então assim, isso é um pouco do que a gente vivencia, né, nessa calçada da Miúda, mas é como se o próprio tema já diz, né? O próprio tema já diz, se a minha calçada falasse. Então assim, se a nossa calçada falasse, ela poderia ter muitas histórias vividas. Ela poderia contar muitas histórias, muitos fatos, muitos boatos, muitos reencontros, né? E assim, a nossa calçada, se ela falasse, ela iria muito além do que eu, poeta, tá aqui contando um pouco dessa vivência. E lá na Miúda é assim, chegou com fome, come, né? Tem a merenda, tem a janta, tem o almoço. Lá ela tem um maxixe que só ela sabe fazer o maxixe muito gostoso. A Miúda é uma pessoa acolhedora, né? Eu particularmente não tenho o que dizer nada da pessoa dela. Ela acolhe muito bem as pessoas, tem um carinho enorme, a casa é impecável, limpa, e é porque anda Deus e o mundo é a província, viu? Quando dá um remeleixar aqui no sertão, que nem já teve um Fuá das Abelhas, que eu ainda vou contar em outro momento, as pessoas vão parar dentro da casa da Miúda, para você ver vamos dizer assim, que o sensorial da gente, ele diz assim, corre pra casa da Miúda, porque lá se tem um aconchego. Até porque tem algumas casas que para você entrar tem que ter o pulo do gato, né? Principalmente aqui na Risalva você não entra, porque é o muro. Na casa de vozinha só a misericórdia. Aqui na casa do nosso conterrâneo Juquinho, que infelizmente
faleceu, né? Que a gente não quer perder ninguém, enfim, tem a janelinha aqui estreita, mas na hora do vamos ver a gente também pula, porque na hora do medo, toda frecha vira porteira, né? Ninguém se intimida em não passar. Então assim, o que eu quero dizer para vocês é que se a minha calçada falasse, ela falaria também dos reencontros, dos agregados, né? Como eu falei que chegam à casa da miúda que não tem grau de parentesco nenhum. Se a minha calçada falasse, ela também entraria nesse sono eterno que elas têm, que a Bahia tem, e todas elas dormem, e faria com que elas sonhassem em um Itaguá melhor, que é o que a gente acredita. A gente passa por desencontros, passa por chateações, mas nós jovens acreditamos que aqui pode e vai ser melhor, né? Porque Deus está com a gente e tem muitas coisas boas por vir. Onde a fé está inserida, não existe obstáculo, certo? Então assim, lá também é uma mulher de fé, devota de Nossa Senhora do Rosário, elas também cantam os benditos, elas também dão risada e confundem as cenas da novela e confundem o nome do ator. É aquela confusão quando se está assistindo, mas é uma confusão cômica, né? Se a minha calçada falasse, ela contaria muito mais para vocês. E a gente agora vai para a calçada do lado. Agora essa calçada do lado é polêmica também. Calçada da Alice. Olha como é interessante. A Alice, a casa dela, só entra ela e as Regininhas, que é como a gente chama ela, e as meninas. E aí a casa é impecável, limpa. Mas é porque era chato antes, eu achava isso chato, mas depois fui vendo poeticamente e pro lado cômico, virou uma coisa engraçada. Ela tem um super cuidado na casa, então assim, se anda poucas pessoas, mas também ela não recrimina se você for lá. Mas o interessante é que ela senta na calçada da miúda, com a cadeira da miúda, e não senta na calçada dela, por conta da cerâmica que tem na calçada. Sabe assim, é algo engraçado que me chateou por muito tempo, mas hoje eu não vejo mais por esse lado. Então assim, na calçada dela também tem as mesmas conversas, porque são vizinhas, mas são calçadas que as pessoas têm costumes de sentar, né? Bastante. Tem costume de estar levando essa alegria, essa vivência que elas tiveram no tempo da mocidade. E só abrindo aqui um parênteses, algumas calçadas que eu não irei citar, não é por conta que não tem importância, porque toda calçada aqui no Itaguá é histórica e tem importância. Mas é por conta que algumas marcaram época, né? Então assim, elas estão sendo citadas por conta disso. Mas isso não quer dizer que a sua calçada, por exemplo, se a Camila estiver assistindo, mas a Cassiana não tem importância, a da Raíssa, enfim, a lá de casa, que não está sendo citada, a da casa da Marina, todas as calçadas têm importância. A de Tia Lusa, que é ícone aqui, eu acabei de mostrar ela, não quer dizer que nenhuma não tem importância, todas têm. É que a gente também citamos aquelas que as pessoas tinham mais vivências de ir e costume de estar falando. Então assim, na casa da Alice essa comédia, sem falar quando você entra na sala, primeiro cômodo, você dá logo de cara, fala com Dulce Maria. Dulce Maria, tá muito bom, gravar na rua, acontece isso. Enquanto os seguranças, né, saíram de folga, é o que é que dá? Passa, a moto tá chegando lá na Maiada e a zoada aqui na praça, mas é assim mesmo. Enfim, Dulce Maria é tratada como gente, né? E Dulce Maria conversa com ela também, dentro da mente dela, tem essa comédia. Então assim, se a minha calçada falasse, ela teria muitas histórias para te contar. Então assim, procure ver aonde você está e valorize a sua calçada. E veja a importância de ouvir o outro. Que quando a gente, se a minha calçada falasse, se ela pudesse contar tudo que a gente viveu, das dores, das emoções. Então vamos sair da casa da Alice e vamos para a calçada de Teca. Agora eu peço silêncio, porque na calçada de Teca não pode fazer zoada. Na calçada de Teca não pode fazer zoada. Agora me pergunto por que eu não sei. Brincando, eu vou falar. Ela tinha o costume de dormir todas as tardes ali na casa dela, fechar a porta, encostar, mas é uma casa que é central, assim, pra rua, né? Ela fica dividida no meio das duas praças, praticamente. Então, as pessoas tendem a sentar lá
por conta que tem a sombra gostosa, uma calçada um pouquinho alta. Você pega a visão da praça de baixo, pega a visão da praça de cima, pega na rua principal. Então, assim, as pessoas tinham o costume de sentar lá, porque também fica próximo ao café, aqui da minha tia Terezinha, fica próximo aos bares, a lanchonete que a Cira tinha, enfim. Então, assim, fica tensa toda essa proximidade. As pessoas sentam lá para conversar, para esperar o bingo. E é muita risada, é muito converseiro e tal. E aquilo ali começou a incomodar bastante ela. Ela mandou alguém pintar e colocou, não sei se foi ela mesma, mandou, então assim, não faça zoada, né? Nem barulho, é zoada, né? Que ninguém pode falar na calçada. É tanto que quando vê alguém de Campos Sales pra cá, que senta na calçada, que olha assim, que vê pintado, o pessoal diz desse jeito: eita, pô, não pode falar aqui não. Eu digo: não, de falar você pode, se não pode é exagerar na voz, porque aqui não pode fazer zoada. Ela pede que não faça, que ela é muito nervosa. Ela é tão engraçada que quando eu chego lá, até que ela, o que é? Ela vem assustada, a pessoa até se assusta. Mas ela pede que não faça zoada na calçada dela, né? Porque ela fala que acaba incomodando, e enfim, as pessoas sentam lá por conta de ter essa visão mais central, de ser um lugar bem mais popular, mais na rua. E se a minha calçada falasse, ela poderia dizer muito além dessa zoada que ela pede silêncio, né? Que até mesmo no silêncio a gente fala. Então Teca tem essa, e tá pintado até hoje, viu? Ó, anos. Não sei que tinta foi essa que ela colocou na calçada, porque já passou invernos e verões e a calçada continua com o mesmo nome lá, não faça zoada. Da calçada de Teca, nós vamos para a calçada do Acisão, agora sim. Na calçada do Acisão, ele virou ícone aqui do nosso lugar, né? Eu trato as pessoas agora como ícone porque eu tô vendo a importância que elas têm culturalmente. Se você esqueceu do horário, se você esqueceu de qualquer coisa, pergunte pro Acisão. Ele te fala. Tem gente que acha até chato, mas hoje eu não acho, mas só quando eu vou apressado, que às vezes ele fala, eu digo: não, já ouvi. Como eu dou aula de educação física, né, do treino funcional, ele pergunta, quando a Risalva sobe, algum aluno sobe, ele já subiu. Se você vai na Alana, ele diz: ela não tá aí não, tá pro cartório. O João Neto, quando fechar aqui o portão, está fechado, não, foi para Campos Sales. Ele fica preocupado quando não veio, por exemplo, teve um tempo que o João Neto ficou aqui fechando cedo, na verdade, por conta da pandemia, e ele ficou preocupado, veio bater para saber o que era que estava acontecendo. Então, assim, é uma pessoa que ele dá conta de outras vidas e da vivência do lugar, mas não por conversa, mas por se importar com o outro, para dizer: ó, fulano tá ali, ciclano tá aqui. A mulher da verdura, quando chega amanhã, não perde não. Na hora que a Rita Nubia para o carro aqui, ele já diz bem assim: a mulher da verdura chegou, amanhã vem comprar. Então, assim, ele dá a notícia do nosso lugar, ele sabe, ele vê o tempo passar com mais maestria, né? Ele observa os detalhes, apesar que ele já perdeu um pouco da audição, mas ainda escuta, ainda conversa, se importa com a pessoa, né? A Lourdes sempre vai deixar doce lá em casa. Ela foi deixar um doce esses dias, eu não como muito doce de mamão, provo, mas ela sabe que eu gosto de doce de leite, então de outra vez que fizer vai deixar. Assim, eles têm esse cuidado de se importar com você, de saber como é que você tá. Por exemplo, a Carol, ele sempre acompanha ela desde pequeno. Ele pergunta se ela tá bem, se tá estudando, na linguagem dele. E as pessoas dizem assim: ah, mas ele chega a até dar dinheiro. Às vezes a importância dele dar R$1 pra Carol, por mais que ela não necessite financeiramente, né? Mas ele tem aquela importância de dizer assim, aquele carinho de dizer assim: ó, minha filha, é seu. Toda criança que passa por frente à casa dele, que dá a benção, que o considera. As crianças, claro que as crianças têm a inteligência de saber que na hora que pedir a benção, ele vai dar um dinheiro. Ele dá R$2. Esses dias eu vivenciei ele dando R$2 a Alicia. A Alicia da Dasdori, né? Filha do Naelson também. E aí, assim, é muito interessante a forma que ele trata as crianças, a forma que ele se doa para ajudar, e que muitas vezes é mal interpretado por as pessoas. Então, assim, você que já teve a ajuda dele, você que já teve um aviso dele, passe a ter esse carinho e se importe com o outro, se importe simplesmente com ele, porque ele é ícone do nosso lugar. Inclusive, eu escrevi uma peça que a gente ainda vai apresentar nessa praça, e ele está sendo homenageado. Eu tenho certeza que nesse ele vai estar na peça, porque ele precisa estar na calçada, na verdade. Porque a cena não pode acontecer sem ele. Nesse dia, se ele lembrar, mandar a Lourdes, mandar ele sentar na calçada. Porque assim,
é ícone. A casa da Cisão a gente corria Itaguá todinha e bebia água lá. Aí a Lourdes via nós dava água, uns pedacinhos de bolo de milho, dava uns tijolinhos, sempre a gente ia. Bombom, a gente um tempo juntou um monte daquele selinho das carteiras de cigarro que a Lourdes dizia que era pra trocar por uma cadeira de roda, não sei pra quê. Mas aí tem essa alegria, né, de falar as coisas pra gente, tem essa alegria de se importar com o outro. Da casa do Assisão, nós vamos pra casa da Cristina. Agora ali é comédia também. Na casa da Tina tem o tal do Betis, um jogo que agora que eles apostam nos times e tudo. Mas na casa da Cristina também tem um reencontro de amigos. Aí as pessoas dizem, mas sai conversa, todo lugar pequeno sai conversa. Eles conversam de tudo, tem os jogos, você escuta as risadas. Tem aquele jeito engraçado, que eu acho engraçado, mas acho que ela pega pesado, mas ela é minha amiga e eu posso falar. A Maélia tá com os gritos com o José, lá vem o José. Ela passa a Isa correndo. Aí chega a Maria, da Thalita. Aí fica aquela zoada de menina, aquela loucura dentro de casa. Eles se reúnem ali, passam o dia todo conversando, falando das vivências, falando dos jogos. E aí se fala de um, se fala de outro, porque lugar pequeno fala. Então assim, se a minha calçada falasse, ela poderia, você, seguidor, tá falando ao seu coração nesse momento. Para que você dê importância quando sente nela, quando pise. Quando você planta uma árvore próxima à calçada, cuide da sua calçada, ela que lhe dá acesso ao seu lar. Então assim, se a minha calçada falasse, ela nesse momento estaria te agradecendo por você lavar ela todos os dias, porque ela escuta as tuas dores, ela sente o teu peso da consciência do dia a dia, do teu trabalho, das tuas vivências. Então assim, a nossa calçada, ela vai muito além de ser só um monumento qualquer, um piso. Ela vai caminhar com a gente por toda a vida. Aí a calçada corre atrás? Não, mas quando a gente pisa na calçada, a gente também leva a marca dela por onde a gente anda. Porque na hora que a gente pisa em outra calçada, a gente diz, caramba, a minha calçada é boa, viu? Porque essa daqui é cascarenta, é lisa, é áspera, alguma coisa do tipo. Então assim, se a minha calçada falasse, ela te diria isso, né? Que você tenha mais consciência, que você aproveite o tempo com os amigos, que você dê mais importância ao tempo e aos momentos vividos no seu lugar. Porque se a minha calçada falasse, ela te agradeceria. Então assim, isso é na Rua da Laje. Agora, e também vamos voltar um pouquinho, porque a gente gosta de caminhar e vir para trás. Vamos lá para o Peito do Boró, para a calçada da Maélia, outra calçada histórica. Quem nunca cortou o cabelo na Maria do Louro? Olha, a gente ia cortar o cabelo lá. Eu ficava na calçada morrendo de rir, né? Porque eu fui uma pessoa, eu sempre fui tímido. E aí o pessoal não acredita, tô aqui morrendo de vergonha, tá todo mundo me olhando na rua, mas eu brincando, não tenho vergonha não. Mas assim, eu sentava na calçada e esperava o menino cortar o cabelo. Aí quando o menino saía com o pescoço todo pelado, porque a Maria já tava ruim da vista, e ainda a gente achava de cortar no final de tarde, onde tinha pouca luz. Então assim, quando tomava banho era aquele desespero, né? Porque era no lito, até então em muitas casas aqui não tinha chuveiro. Então assim, se a minha calçada falasse, ela poderia estar contando esses risos, essa expectativa que a gente ficava do outro, esperando cortar o cabelo. Quando dava algum fuá por lado da rua 28 de fevereiro, que ficou popularmente conhecida como 3 cacetas, ó, a briga de cachorro, fui falar e briga os cachorros brigando. A gente corria pro Beco do Boró, né, que aí é ao lado da casa da Maélia, que fica entre a casa da Maélia e a casa do Zé Neru. Então assim, lá agora hoje tem um sorvete que a Maélia vende, muito gostoso. Então assim, lá é muito engraçado, porque a gente gosta de sentar, tem também uma visão toda ampla, assim, pra aqui pra rua Luiz Custódio, né, que tá aqui de frente. Então assim, é muito interessante sentar lá, porque lá a gente fica ali esperando o sinal tocar para a escola. De lá a gente vê a ladeira do Zacarias, vê a ladeira da ponte, ainda não dá para ver completa, mas você vê vestígios, então assim, os carros que estão vindo da feira. Então sempre traz essa vivência, né? Sempre traz essa história, né? E se a minha calçada falasse, ela estaria assim dizendo muito obrigado por ter, junto contigo, ter vivenciado esses momentos, né? E se a minha calçada falasse, ela não deixaria as motos estar passando nesse momento. Brincando, calçada.
Mas é isso, nós estamos aqui ao vivo na Terra do Nunca, né? Itaguá, terra das tradições, lugar histórico, Itaipu, Poço de Pedra, hoje Itaguá. E hoje está silêncio, graças a Deus. E da casa da Maélia nós vamos para a calçada da Socorro do Aldir. Essa calçada, quem nunca pisou na calçada da Socorro do Aldir, minha gente, pois nunca tomou leite. Porque a gente chegava lá, era cedo para comprar leite, no Aldir, né? O Aldir ia tirar o leite da vaca, a gente chegava lá cedo. Tinha dia que não tinha leite, porque dormia demais, então o povo chegava mais cedo do que a gente, madrugava. Então assim, se a minha calçada falasse, ela iria dizer essa labuta de sertanejo, né? Essa labuta do Aldir, que também faleceu já há algum tempo. Né? Se a minha calçada falasse, ela iria dizer sacrifício da Socorro, porque se chegar lá, não, eu quero só meio litro, lá ia Socorro, pegar 1 litro, medir, aquela coisa toda, só quero 1 litro, lá vai tirar de 2. Então assim, se a minha calçada falasse, ela poderia também estar contando essas madrugadas em que ela acordou, as madrugadas em que ela acordou e que movimenta toda a família, né? E que a gente tem que ter essa atenção, a importância cultural que tem cada lugar, né? Lá os meninos também, hoje os meninos jogam bastante no celular, né? Porque a tecnologia chegou, senão a gente não estaria fazendo essa live. Então assim, se a minha calçada falasse, ela poderia também estar te dando um abraço, né? Nesse momento, você que senta na calçada da Socorro e aprecia a rua, você que senta e conversa ou joga, né? Tem muita interação dos vizinhos ali na calçada dela. Então assim, a calçada da Socorro do Aldir tem essa união, né? Da família também, que vai pra lá, dos meninos que se reúnem para os jogos, do leite que a gente vai pegar lá, né? Dos crediaristas que passam por lá e também são acolhidos por ela, né? Que aqui não tem restaurante, você que mora aqui em Itaguá deveria fazer um restaurante para poder as pessoas comer, porque o pessoal chega aqui morrendo de fome, mas escapa na casa do cliente, né? Se o cliente não tiver comida, que agora o quilo de arroz está R$ 4,90, quem diabo aqui come? É labuta. São informações verídicas, eu não estou criando nada não, viu? Ó, tá tudo aqui na pauta, ó, feito pela assessoria. E pesquisa, ó, e pesquisa, certo? Então assim, preste atenção na sua calçada. Se a sua calçada falasse, se eu estou aqui falando essas vivências, é porque eu aproveitei o tempo que eu sentava na calçada, né? A gente costumava sentar e ficava aquele tempo todo olhando, vendo a lua subir, crescer, e chegava à noite a gente olhando, conversando as pessoas, olhando as pessoas conversar, contando histórias. E hoje eu tô aqui falando pra vocês, né? Se a minha calçada falasse, né? Ela poderia estar dizendo muito mais do que o que eu tô dizendo aqui. Tá dando pra compreender o áudio, tá legal, a galera tá gostando. Então vamos da calçada da Socorro do Aldir, nós vamos descer, sabe pra onde? Pra calçada de São Antônio Pereira. Agora me diga quem nunca escorregou o bucho naquela calçada na época de chuva. Tem alguém aí pra me desmentir um negócio desse? O Paulinho tá aqui. Compadre Paulinho, me diga uma coisa. Quando chovia na calçada aqui no Itaguá, que nós não corríamos tudo pra calçada, e São Antônio Pereira com rodo, batendo pra nós sair de lá, com medo de nós se machucar, e nós caímos lá na outra calçada da casa do pai, que era um armazém, que ele ainda não morava lá. Olha, na calçada de São Antônio Pereira nós esperávamos careta, na calçada de São Antônio Pereira nós esperávamos tocar o sinal pra escola, na calçada de São Antônio Pereira nós ouvíamos histórias que o Genilson, né, que eu chamei ele de painha, contava e conta ainda hoje em dia pra gente morrer de rir. Na calçada de São Antônio Pereira nós ficava esperando a Marinês, que dava um chilique no meio da rua, a gente achava, morria de achar graça. Na calçada de São Antônio Pereira a gente ficava olhando a Maria do Mirage, né? Chamava Maria Pé Cagado, que foi o Tiago do Tonhão, jogou uma pedra no tornozelo dela e nunca fui ao médico, e o pé ficou desta grossura. E a Maria, eu já até disse que o pé é cagado por causa do Tiago do Tonhão. Ah, mas é uma comédia. Então assim, na calçada do Seu Tempereiro a gente tinha todas essas vivências, né? E se a minha calçada falasse, ela poderia estar contando muito mais, né? Porque muitas coisas a gente vive, mas tem coisas que só a calçada sente. Então assim, valorizem o tempo que você senta na sua calçada, seja para conversar o que for. Eu costumo dizer que o tempo não volta. Cazuza também diz que o tempo não para, né? Assim, é óbvio, mas a gente só sabe que o tempo não volta quando a gente tenta viver ele novamente. Então vamos prestar atenção no que a gente faz, vamos valorizar a calçada. Eu vejo que Telusa senta todos os dias aqui, se
sentindo esse ventinho gostoso. O Assisão ali senta também, né? Na calçada. E a gente precisa dessa importância das pessoas passando e sorrindo, é o melhor. Eu tô sentindo global, né? Assim, gravando ao vivo, né? Enfim, não pode interditar a rua, porque as ruas aqui já são pequenas, interditar o povo não anda. Então, assim, se a minha calçada falasse, né, estaria contando muita coisa. Santa Pereira também nos deixou, e Dona Branca, que eram pessoas que a gente andava 24 horas dentro da casa deles, ó, era uma comédia. O compadre Paulinho até mandava a gente sair, porque a gente queria morar lá dentro. Eu fazia muita piada, né? Dizia, gente, aqui é uma fauna, porque de tudo tem nessa casa, passarinho, papagaio, periquito, sonho, cachorro, peixe, tudo tinha. Né? Então, assim, tudo tinha, algumas coisas ainda tem. Então, assim, é muito engraçado, porque toda essa vivência era a calçada que nos fazia sentir, né? Se a minha calçada falasse, ela iria muito além do que uma simples asa branca que de vez em quando sobrevoa o nosso sertão. Então, assim, a seu Tom Pereira e a todos os outros citados, muito obrigado. Vamos lá, da calçada do seu Tom Pereira nós vamos pro Ponto do Johnny. Agora ali no Ponto do Johnny é conversa. Lá eu conto essas histórias, lá eu conto novas piadas, lá saem ditados instantâneos. Lá eles dizem que eu sou poeta e foi assim que eu fui me tornando. Lá a gente conversa, lá a gente tá risada, lá a gente se reúne para sair no bloco. É o beco do motor, né? O famoso beco do motor. Então lá a gente também senta para apreciar aqui também da Mônica, que a gente não citou, mas eu já falei da importância que tem. Calçada aqui de Seu Bento, calçada da Rua da Laje, calçada da Rua Raimundo Inácio, Luiz Custódio. Nós vamos já subir os altos, porque por enquanto eu chamando aqui na rua. Então, assim, se a calçada falasse, ela poderia dizer ao João, ou ao Johnny, como a gente chama, muito obrigado por ter feito reencontro de amigos, por ter feito amizades crescerem novamente, né? Eu passei um tempo distante de pessoas que eu admiro muito, que eu vou até citar o nome, foi a Ayana, a Alana. Aqui a Carol, a Marina, a gente passou uns redemoinhos não entendidos, mas que as calçadas nos fizeram a gente se reencontrar. E por isso que hoje a gente está nessa parceria, nessa assessoria, nessa coisa maravilhosa que é o Fala João. Então, assim, se a minha calçada falasse, ela ia dizer, João, tá vendo como foi bom você ter sentado naquele dia? E foi na calçada que eu conheci a poesia e a filosofia, junto com a Carol. A Mari não saía tanto, né? Como já estava no ensino médio, né? A pessoa tem que estudar mais e nós estávamos no fundamental, só esperando a merenda. E a pessoa precisando correr atrás da nutrição, que eu sabia da loucura dela, porque a mãe dela contava, dos dias que chorava, porque não atingia nota, não sei o que de prova. Eu também estou vivenciando tudo isso agora, tá? Eu penso que eu estou tranquila não, que tem um monte de coisa para fazer. Mas assim, a calçada nos uniu, e eu sou grato a elas por isso. Peço desculpas, né, aqui ao vivo por qualquer outra coisa, mas se a minha calçada falasse, ela ia dizer isso. Que bom que você sentou. Então assim, a calçada do John, no Point, ele reunia amigos. Às vezes tinha 20 e 15 se falavam, 5 não. Mas aqueles 5 acabavam sendo introduzidos na conversa. Então assim, é maravilhoso, né, ter essa vivência que a calçada nos traz. Então comentando o que é aí, produção, hoje. Então, a Priscila tá comentando, né, que aí tá na calçada da casa dela. O Murilo também disse que vai matar aí qualquer hora. Inclusive, a Priscila falou que esse é o melhor cenário de todas as lives. Pri, obrigado. Foi ideia das meninas, viu? A Lídia pensou, a Marina pensou, mas por gente não ter se reencontrado, ela disse, a Lídia pensou isso, a Marina disse, eu pensei agora à tarde. Então, assim, é uma assessoria que anda numa harmonia tremenda. Aí quando ela diz, Léo, a Carol fica dizendo, falta 1 minuto, falta 2, se eu ficar agoniado, né? Vocês gostaram aqui do figurino, eu tentei ficar mais dentro do tempo vivido, né? Se a minha calçada falasse, der um feedback. E a calçada... Já tem uma calçada... agora nós vamos sabe pra onde? Vamos subir aqui a ladeira, vamos lá pro Alto Azul. A calçada da Azul também é uma calçada magnífica, né? Lá a gente dava muita risada. Ver o Itaguá, vamos dizer assim, de trás para frente,
porque de lá a gente consegue ver também bastante aqui no nosso distrito, né? É o Alto, né? O Alto da Azul. Quem não conhece a Azul também não tem história não, viu? Porque a Azul, ela tem mais história do que a própria palavra história, do que a própria história. Ela é uma história de uma história da história que o povo não conta, né? Então, assim, pra você ter noção daquela música, trocaram o coração da minha sogra, colocaram o coração do jacaré. Acho que é assim, sabe o que aconteceu? A velha se mandou, o jacaré morreu, uma coisa assim. A Azul passou por situação semelhante. Parece comédia, mas ela teve uma cirurgia, se é cateterismo que fala, e ela passou por essa cirurgia delicada. E hoje ela ainda, graças a Deus, está entre nós e conta muitas histórias. Meu pai, particularmente, sempre anda por lá. Né? Ela pede, as pessoas fazem favor, compra café, leva o fumo, é eterno o fumo da Azul, que ela tem que fumar, ou então o cigarro, nem o cigarro de palha não tem. Então, assim, ela tem história, né, também. É uma pessoa ícone aqui do nosso lugar, e a calçada dela também tem as conversas, tem as risadas, tem a infância da gente que volta, tem quando a Graça chegava com a comitiva que a gente corria tudo pra lá, né, aquela loucura toda. Então, assim, toda calçada tem sua história. Algumas viraram marco porque as pessoas tinham mais hábito de andar. Mas se a minha calçada falasse, né, ela ia dizer assim: Zô, muito obrigado por ter trazido essas crianças, esses adolescentes, por ter tido essas vivências aqui comigo, né? Porque a calçada, ela nos acolhe antes de tudo. Você pode prestar atenção que toda casa tem que ter uma calçada. Ah, Leandro, mas na minha casa não tem não, pega só a guia, mas é um começo de uma calçada. Ou você pisa nela ou você não entra, você não vai ficar pulando que nem macaco. Então, assim, se a minha calçada falasse, ela ia dizer isso aí: muito obrigado pelas vivências, pela árvore colocada, pelo esse tempo vivido, né? Então, assim, a calçada da Azul tem essa, né? E outra coisa, a gente também via as vazantes, né? Ficava secando os pés de coco que o povo não vendia, eu vinha lá e roubava. Ficava vendo aquele verde, a vazante aqui de Seu Zé Marinho, aquele aguaceiro todo. E às vezes via seco e ficava esperando chuva. Não é que a gente do sertão fica com a boca escancarada de dentro esperando a morte chegar, não, como Raul Seixas diz, não. A gente corre atrás. Agora, diferente de quem tem preconceito, é assim: fica com a boca escancarada de dentro esperando a morte chegar. Só que a gente vive de épocas, mas as dificuldades, elas não fazem a gente desistir de nada. A gente, assim, chega a querer perecer, cair, mas na dificuldade a gente se levanta. E é nesse momento que, quando a gente, deixa eu sentar ali na calçada, respirar um pouco, porque a calçada, ela nos acolhe para que a gente possa entrar novamente em casa e sentir aquele aconchego. Então, assim, se a minha calçada falasse, ela iria muito além do que qualquer verso ou poesia dita no momento, viu? Agora nós vamos descer do Alto Azul e vamos para um momento muito lindo. Eu me preparei bastante, né, para estar contando para vocês isso, por mais que seja simples, por mais que seja algo que todos já sabem, mas são conversas, são temas que quem tá fora sente saudade de sentar na calçada. Aí por fora, eu nunca sentei na calçada não sei para esperar um ônibus. Mas sei que a calçada tem importância, mas a importância que a nossa calçada do sertão tem é essa: é contar histórias, é viver momentos com os amigos, é sair do celular e conversar um pouco. Então, assim, eu vou aqui para o lado, para essa calçada, se desse para vocês acompanhar, né, mas que cai. Essa calçada aqui ao lado, né, tá só o nenenzinho aqui conversando, tá ótimo. Essa calçada aqui ao lado, que sentava seu Adalho, sentava o Juquinha, sentava, quem mais, minha gente? Tizé, o Zezeca, sentava o Chico Branco e muitos outros ícones que eu não... Ah, o Boêmio também sentava aqui. Então, assim, aqui na famosa, tô tudo arrepiado. Aqui na famosa tribuna, que se titulou dessa forma, né? Eles conversavam sobre política, né? E eram debates fundamentados, com argumentos e tudo, com embasamento. Não era mimimi não, como a tia Bebê fala, não sei se ela está assistindo. Não era mimimi não. Tinha os mimimis? Tinha. Mas era o embasamento teórico que hoje eu vejo nos jornais, eu digo, caramba, eles falavam com tanta precisão. Então, assim, a tribuna era aqui, onde tinha reencontro de amigos, né? Onde as pessoas se reuniam para falar das suas vivências também, da política,
da mocidade, dos carnavais, das tradições que estavam esquecidas, da criançada que estava nascendo em outra época, da falta de respeito que muitos filhos têm e tinham e ainda hoje têm com os pais, da ignorância humana, a que ponto o nosso mundo estava chegando, como seria daqui para frente, né? Então aqui sentavam pessoas especiais, tios e avós da gente e amigos que nos fizeram hoje. Eu digo sinceramente que a vivência que eu tive aqui é o que me faz também hoje a ser a pessoa que eu sou. De estar falando com propriedade, de ter bons amigos, de reconhecer que errei, de reconhecer que não preciso permanecer no erro, de reconhecer que eu tenho amigos de verdade e que nos ajudam, que as meninas elas percebem na hora. Quando eu tô assim, não tô bem, elas nem, quando eu digo que tô indo para casa, elas nem dizem nada, porque elas sabem que eu preciso ir, mas que no outro dia perguntam, que estão aptas para ouvir. São dessas conversas com essas pessoas que a gente ouve, com esses amigos. Então assim, nesse momento, meu coração chora de saudade, né? Porque se a minha calçada falasse, ela estaria dizendo, né? Ela estaria dizendo para mim que eu sinto a saudade dessas pessoas. Porque a saudade, ela não nos faz ser pequeno, ela nos faz ser grande, porque só sente saudade quem amou um dia, quem viveu um dia. Então assim, a saudade ela não é fruto de fraqueza. As pessoas hoje em dia têm medo de dizer assim, eu sinto saudade, eu chorei por um amigo, só pode dizer que chorou por uma amiga. Não importa, a saudade ela não tem gênero, ela não tem sexo, ela é um sentimento. Que no dia que a saudade acabar, pode ter certeza que algo está errado dentro do seu coração. Então assim, sentar aqui é saber que a gente viveu, né? Viveu ao lado de pessoas maravilhosas. E graças a Deus que eu me importei com essas pessoas. Porque eu sempre ouvi as conversas de sua Dala, quando Dona Irene chamava a nossa atenção, quando o Juquinha brigava aqui, mais a Rita com a gente, porque a gente ficava conversando até altas horas. Quando eles sentavam aqui, a gente ficava atrapalhando, correndo pra lá e pra cá, né? Pulando aqui nesse espaçozinho que daqui entra a calçada de Dona Hilda, né? Que é a casa de Seu Bento, que hoje é da Poliana. Enfim, a gente é muito maravilhoso. Mas no final vocês vão entender como é interessante falar poeticamente daqui. Então assim, a tribuna ela trouxe muitas vivências, muitos risos, muitos assuntos cômicos, muitos assuntos sérios. E aqui se reuniam amigos que estão comigo até hoje na minha memória, né? A nossa memória ela só é apagada quando a gente deixa de viver o presente e o futuro, né? O futuro a gente vive de que forma? Aceitando o presente, porque a gente só tem um futuro quando a gente aceita o presente. Então a gente precisa entender que a gente tem importância. E essa simplicidade desse chinelo aqui, que tem anos de história, digamos assim, é a nossa vida no sertão. Nós temos anos de histórias, nós temos anos vividos. E nós nos importamos com quem nos deixa, seja com a vela acesa, seja através de uma oração, seja através de uma devoção de um santo, ou de um padroeiro ou padroeira, mas a gente se importa. E aqui ficou eternamente a tribuna, onde amigos se reuniam para falar da vida, para falar dos ensinamentos que os pais tinham deixado para eles, para falar de momentos lindos que eles viveram, né? Assim, a tribuna nos emociona bastante, porque eu tô aqui mesmo muito emocionado, assim, não vou dizer que eu não consiga chorar, porque não é porque a lágrima não cai que não há um sentimento, mas eu sei como a minha voz está secando aqui, o coração não está muito acelerado, mas você vê que já está pulsando assim devagar de emoção, o olho marejado. Eu tô falando isso porque às vezes as câmeras não conseguem captar. E arrepiado por estar falando isso, porque falar da tribuna é falar de encontro de amigos, é uma coisa que eu preservo muito, é a amizade. Quem tem amigos não está só no mundo. Se você está chateado comigo, alguma coisa do tipo, converse. Porque o que os nossos pais podem deixar para nós é o respeito e os nossos sonhos que eles acreditam na gente.
mas eles também deixam uma coisa muito importante dentro do nosso coração, é a amizade. A gente precisa preservar os nossos amigos para que a gente tenha um caminho melhor, né? Então vamos aqui agora, saindo da calçada do Juquinho, daqui a pouco a gente volta para a calçada da igreja, né? A calçada da fé, a calçada dos reencontros, a calçada que tem mais sapo dentro do Itaguá, a calçada da igreja, né? E que as meninas morrem de medo quando a gente sai lá da adoração, da celebração. Então assim, é muito maravilhoso ter toda essa vivência, né? Na calçada da igreja, onde teve os amores, né? Os encontros. Vamos pra calçada da igreja que ninguém vê, aí o povo ficava lá de trás e ninguém via, quando menos esperava o fulano dava a volta. Então assim, na calçada vai saindo da calçada da igreja, vamos pra calçada da Pipia. E aí vamos pra calçada da Pipia, não tô entendendo isso também não. Vamos pra calçada da Pipia. E aí, o que é que acontece? Na casa da Pipi, os meninos usam a internet, a gente ficava perreando Dona Josa com as crespas, né? Aquela conversa toda. E lá também a gente tem uma visão muito legal aqui do Itaguá, aqui da rua, das outras ruas. Fica um lugar, é uma casa assim um pouquinho afastada das outras, mas é uma casa antiga, né? E que a gente precisa ter essa importância, né? Se a minha calçada falasse, ela iria agradecer muito, né? Dos batizados, das primeiras comunhões, das crismas, dos casamentos, né? Se a minha calçada falasse, ela também poderia agradecer também os reencontros que a Pipia fez a gente passar lá com os amigos, aquela correria dentro de casa, e sai menino, e menino quebra coisa, aquela coisa toda. Então assim, se a minha calçada falasse, ela ia dizer da gaita do que o Disseu tocava, né? Que tocava Asa Branca, que eu disse pra ela que ele também foi uma pessoa que me incentivou a poesia, né? E eu quero dizer aqui pra vocês que a gente vai ficando por aqui, né? E que algumas calçadas não foi citada, como eu falei anteriormente, não é porque não tem importância, porque todos têm importância. O Itaguá é importante para mim, para o meu trabalho, para o meu projeto, para a minha assessoria. Então assim, a gente tem essa importância, certo? Então assim, não se preocupem, né, em sentar na calçada, né? Hoje eu vejo a calçada diferente. Então assim, esses foram algumas das muitas calçadas que fazem o nosso lugar querido, né? Aconchegante e receptivo. E cada uma delas são fundamentais, todas elas desde a entrada da terra saindo da pista até chegar ao piolho. Todas as calçadas fazem que nós somos como um lugar. Histórias que enriquecem nossa cultura local. E lembrá-las é uma das formas de perpetuar nossa cultura, mantê-la viva. E isso é um dos objetivos desse projeto, né? Aqui é o nosso encerramento, né? E eu quero deixar aqui para vocês uma poesia em que eu escrevi, né? Falando sobre as calçadas. E agora nós vamos pegar aqui meu cachimbo, que é a poesia para vocês. É onde eu vou citar a poesia, né? Acho que meu café já esfriou. Deixa eu botar aqui no centro. Vem se abaixando, ó, como é que fica? Pegar aqui. Para vocês, né? Sinto falta das conversas nas tardes sertanejas. Sinto falta de quando tu chegavas, leve e passageira. Sinto falta do doce e saboroso café. Se a minha calçada falasse. Sinto falta do aperto de mão. Sinto falta do sorriso no rosto. Sinto falta do chinelo de couro a balançar na cadeira de balanço.
Sinto falta dos reencontros de amigos. Sinto falta de reencontros de amigos na rua de Bárbara. Sinto falta de fatos e boatos. Sinto falta que a tribuna deixou. Sinto falta dor e alegria vivida, degraus de gratidão. Hoje vejo a importância que a calçada tem com a história de amigos vividos. Histórias que amigos deixaram pra gente e que estão escritas pelos momentos vividos. No meio de cada rua, amigos colocaram um S. Esse S é um S de solidão. Se a minha calçada falasse, ela te deixaria afeto e gratidão. Lembra Tchau. da live, da próxima live? E essa é a autoria minha, esse texto, viu? Ele vai estar bem digitadozinho para vocês, com a figurazinha. E a próxima live é dia 9, viu? De setembro, sobre a invenção do Nordeste e outras artes, que é uma resenha de um livro e que vai ter um convidado super interessante. Ela aconteceu excepcionalmente hoje, sexta-feira, por conta de um evento que teve aqui no distrito, e a gente colocou para hoje, né? Chegou esse consenso junto à produção, certo? Então, tchau para vocês, muito obrigado, espero que tenham gostado, foi de coração falar da minha calçada, e essa poesia ela vai estar certinha para vocês. Daqui a pouquinho a gente posta ela, certo? E se inscrevam no meu canal que tá na bio do Instagram, aqui do Fala João. Se inscrevam. Essa live de hoje também vai estar salva no Instagram e no canal, viu? Então aguarde. Muito obrigado. Me peço desculpa pelo nervosismo de hoje, porque assim é emocionante falar dessas vivências da calçada. Tá aqui nessa casa que a gente, quando entra, vê um retrô na nossa mente. As meninas aqui, eu acredito que elas estão bem tensas com relação a isso, porque elas já tinham falado. Eu estou, mas também estou muito feliz com tudo isso, né? Aqui dentro da minha mala eu guardarei emoções e recordações vividas. E vou fechar aqui a janela com uma forma de um até logo, um muito obrigado, viu? Na terra que a gente padece, a gente não esmorece, assim diz Patativa do Assaré, viu? Muito obrigado pela conversa e tenha uma boa noite.